Queridos, que aqui ficamos, vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Pedro, quase que uma exposição, né? Nós vimos há 2 semanas atrás, capítulo 4, mas hoje nós vamos abrir no capítulo 5. 1 Pedro, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Será o texto que nós iremos meditar nessa noite. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1. E eu vou estar lendo até o verso 4. Na verdade, nós vamos ler juntos. Eu gostaria que você... É um texto curto. Gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Nós vamos ler todos numa única voz. Bem alto e forte, para memorizarmos nesse momento. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 1 até o verso 4. Vamos lá, todos juntos? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. Feche seus olhos. Antes de você se assentar, teve uns que já dobraram o joelhinho, mas vamos nesse momento orar primeiro, aí depois você pode se assentar. Pai Santo, muito obrigado pela palavra do Senhor nesse momento, que foi lida e será exposta. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco através dela. Traga as verdades do Senhor aos nossos corações. Ó Deus, e que eu seja um instrumento nas suas mãos, é o que nós pedimos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora pode se assentar. Meus queridos, nós estamos no final da nossa série Liderança Bíblica. Hoje é o último capítulo, última mensagem, último episódio dessa nossa série. Nós já estamos chegando também ao final da nossa jornada de um ano, que é a jornada em entender o que é ser uma igreja saudável. Faltam 2 tópicos, somente, a partir da mensagem de hoje. Faltará 2 tópicos, para nós analisarmos e entendermos o que é ser uma igreja saudável. Neste mês, como eu havia alertado vocês lá no primeiro domingo, na verdade no dia 1º de setembro, que foi o primeiro domingo desse nosso mês, como eu havia alertado, eu disse que durante esse mês seria um mês muito desafiador para todos nós. E de fato foi. E eu falo isso até mesmo de forma pessoal. Confesso que cada vez que me assentei para escrever as mensagens dessa série, o Espírito de Deus me alertava sobre diversos pontos que, como marido, pai e pastor, eu preciso de fato melhorar para agradar ao Senhor. De fato foi um mês extremamente desafiador. Mas como eu também havia alertado lá no início, eu disse que seriam assuntos difíceis, porém tratados de forma bíblica, prática e também contando com a graça de Deus. E louvado seja o Senhor, que é gracioso, mesmo a despeito das nossas imperfeições e das nossas dificuldades. Graças a Deus, Ele é misericordioso. Queridos, nós vimos que a liderança bíblica, ela começa com Deus. Foi isso que nós observamos lá no início. Ela começa com Deus. É Deus querendo conduzir o seu povo, e para isso Ele levanta pessoas.
É com ele que começa. Nós vimos que a liderança bíblica, ela é aquela que vem da palavra de Deus. Deus, através da sua palavra, ele nos traz entendimentos do que é a liderança que ele quer. É ele quem nos mostra. É ele quem muda o coração do seu servo. Aliás, a liderança vem de Deus. Foi um dos temas que nós abordamos durante esse mês. Semana passada nós percebemos que Cristo é o modelo supremo para a igreja. Não há liderança maior e melhor do que a de Cristo Jesus. E a liderança de Cristo Jesus, ela é permanente sobre a sua igreja. Ele continua conduzindo a sua igreja mediante o poder da palavra dele. Louvado seja o nosso Deus. E hoje nós veremos o que Deus quer de seus líderes. O que ele quer? O tema é a liderança que Deus quer. O que ele quer dos seus líderes? O que ele quer daqueles que ele levantará para conduzirem o seu povo? O que ele quer de nós como crentes, na liderança dos nossos lares, na liderança da nossa família? O que ele quer de nós? É o que nós iremos perceber. Mas para isso talvez fique uma pergunta: o que faz um bom líder? Talvez é uma pergunta importante para a gente fazer, já que nós já estamos encerrando a nossa série. O que faz um bom líder? Uma pergunta muito boa, principalmente nós que estamos chegando aí no momento de eleições. Talvez seja uma pergunta importante: o que faz um bom líder? Tendo em vista que daqui dias nós estaremos escolhendo líderes para a nossa cidade. Apesar que a grande maioria do Brasil não está tanto assim preocupada com a eleição dos seus municípios. Está todo mundo de olho na eleição da cidade de São Paulo, não é verdade? Parece que lá a coisa vai ser mais importante. A gente se esquece daqui. Mas o que faz um bom líder? O que de fato são as características de um bom líder? Alguns vão dizer que um bom líder é alguém visionário. Sabe aquela pessoa que parece que ela está além do tempo dela? Parece que ela está no futuro. É uma pessoa que já tem o olhar lá na frente. Alguns vão dizer que esse é um bom líder. Uma pessoa visionária, com os olhares para o futuro, talvez até mesmo antecipando algumas das situações que nós podemos, quem sabe, viver. Alguns vão dizer que isto é ser um bom líder. Outros vão entender que um bom líder tem conhecimento e práticas apuradas para exercer a sua liderança. Ele é alguém cheio de conhecimento. Ele é alguém que não só tem a teoria, mas ele sabe também a prática para exercer essa liderança. Alguns vão achar que essa é a característica de um bom líder. Ele talvez seja um especialista numa determinada área, então é uma pessoa boa para poder liderar essa área. Outros entendem que um bom líder é alguém motivador. É uma pessoa que está sempre com uma palavra de encorajamento, de motivação. É uma pessoa que sempre tem uma palavra de incentivo, que não deixa a bola da sua equipe cair. Na verdade, ele está sempre ali conduzindo a sua equipe com alegria e motivação. Alguns vão achar que esse é um bom líder. Outros vão achar que o bom líder é aquele que tem a capacidade de gerir pessoas. Ele é um grande gestor. Ele sabe como gerenciar um grupo, uma equipe. Então, ele é um bom líder. A pergunta que nós podemos fazer, então, diante dessas características é: será mesmo que essas características são o que vai, de fato, definir um bom líder? Todas essas características que eu disse: gestão, visão, motivação, conhecimento prático, será que é o que vai definir um bom líder? Uma figura histórica que talvez você conhece muito bem, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi um grande militar da França. Ele conseguiu, com visão, com práticas de liderança, gerenciamento de pessoas, no ano de 1799, assumir a posição de primeiro cônsul da França. Com muita visão, com muita técnica, com muito domínio, considerado por muitos um homem fora do seu tempo.
um visionário, um grande líder. Em 1799, com toda essa capacidade, ele assume, então, a posição de primeiro cônsul da França. No ano de 1804, Napoleão Bonaparte, com toda essa sua capacidade, ele instaura o seu próprio império, se autocoroando imperador da França. E usando de todas as suas técnicas, ele começa a conduzir o seu exército numa tentativa de dominação na Europa e, quem sabe, do mundo. Quem sabe Napoleão não seria o próximo Alexandre o Grande, grande conquistador e dominador. Talvez esse era o seu grande intuito. Até que no ano de 1812, levando aquele que era conhecido como seu grande armée, seu grande exército, mais de 500 mil soldados foram conduzidos para uma tentativa de ataque à Rússia. 1812. Um grande líder, influenciando um pouco mais de 500 mil de pessoas. 500 mil é muito, né? Um pouco mais de 500 mil pessoas. Exagerei agora, é 500 mil. Pouco mais de 500 mil pessoas. Que é 500 mil também. Então esse homem, esse conquistador, com esse exército numeroso, visionário, invade a Rússia. Porém, com o inverno, a escassez de alimento, aqueles homens ali passaram a morrer de frio, morrer de fome, até que quando Napoleão chega com suas tropas em Moscou, tentando ou pensando que ali iria encontrar comida para os seus homens, ele encontra uma cidade vazia, uma cidade fantasma. E ali a única alternativa era tentar voltar para casa. E a história vai dizer então que Napoleão, agora com um exército em decadência, retorna. E quando eles chegam ao rio Studienka, eles criam ali, improvisam uma ponte para atravessar o rio. Alguns milhares de soldados passam e após 3 dias, a história diz que Napoleão ordena que se queimassem aquelas pontes, para que o exército russo não fosse atrás deles. E cerca de 10 mil soldados franceses, que ainda não haviam conseguido atravessar a ponte, foram entregues aos russos, ao frio e à fome. Um líder que tinha todas as características anteriores. Visionário, cheio de técnicas, cheio de conhecimento. Porém, as suas técnicas e os seus conhecimentos, as suas práticas, falharam. Estima-se que Napoleão Bonaparte perdeu nessa investida à França mais de 400 mil homens mortos pela imprudência do seu líder, pela grande imprudência do seu líder. O líder que Deus quer, queridos, ele vai além de técnicas, vai além de conhecimento, ele vai além de gerenciamento, ele vai além de ser um visionário. Essas qualidades, por boas que são, não são suficientes para um bom líder. A nossa história prova isso. Ela prova isso. O nosso texto, queridos, eu gostaria de analisar com você sobre esse líder que Deus quer. Nós vamos ver isso no nosso texto dividido em 4 partes. Eu gostaria que você se atentasse para elas. O verso 1, volte os seus olhos para o texto, ele diz o seguinte: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pedro inicia a sua passagem com um apelo aos presbíteros da igreja ao qual ele escreve nesse momento, uma igreja de dispersação, de judeus que estavam
fugindo. O termo presbítero aqui, usado nesse texto, é o termo que vai dar origem ao nome da nossa denominação. Nós que somos presbiterianos. É esse termo aqui usado por Pedro que vai dar origem à nossa denominação. E ele traz o entendimento de que estes presbíteros poderiam ser os pastores da igreja ou líderes oficiais que foram nomeados pela igreja para poder cuidar, reger, administrar aquela igreja. Então, pode ser, e é bem provável que Pedro, então, dirige esse seu último capítulo aos pastores e aos líderes da igreja, a qual ele está escrevendo, porque a ideia do texto nos traz esses dois sentidos. E Pedro diz: eu, presbítero como vocês. Aqui é interessante, queridos. Pedro é apóstolo, ele é um apóstolo, mas ele se identifica também como um presbítero. A primeira coisa a se destacar aqui é que o ofício apostólico é totalmente diferente do ofício do presbítero. Não são a mesma coisa. Não são. E eu gostaria de enfatizar essa diferença. Havia certos critérios estabelecidos no Novo Testamento para o papel do apóstolo. Critérios fundamentais que um apóstolo precisava ter. Alguns desses critérios são os apóstolos. Um apóstolo, ele precisava ter sido um discípulo sob o ministério de ensino de Jesus Cristo. Ele precisava ter sido um discípulo debaixo do ministério de Jesus Cristo. Um apóstolo precisa. Primeira característica. Segunda característica, o apóstolo ele precisa também ter sido testemunha ocular da ressurreição. Essa é a segunda característica de um apóstolo no Novo Testamento. Terceira característica do apóstolo, esse apóstolo também, e talvez aqui o mais importante, era um chamado direto e imediato para o ofício feito pelo próprio Jesus. São as três características de um apóstolo apresentado para nós no Novo Testamento. Quais são elas? Ter sido discípulo direto de Jesus, testemunha da ressurreição de Jesus, e o último, ter recebido um chamado direto de Jesus. Três características. É por causa disso, queridos, por causa desses três critérios, que a autoridade apostólica do apóstolo Paulo era tão questionada. Porque o apóstolo Paulo, ele não tinha todos esses critérios. O chamado apostólico do apóstolo Paulo é extraordinário. Extraordinário. Por isso, o próprio Espírito Santo comprovou o chamado do apóstolo Paulo aos 12. Basta você ler o texto de Atos dos Apóstolos. O próprio Espírito, quem comprovava aos 12 que Paulo havia sido chamado para esse ofício. Por isso ele mesmo se dizia que ele era um apóstolo fora de tempo. Seu ministério ele foi por vezes questionado. Várias igrejas questionavam o apóstolo Paulo, a igreja de Corinto principalmente, porque ele era um apóstolo fora do seu tempo. Ele não foi um discípulo durante o ministério terreno de Jesus. Paulo não foi testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Mas Paulo foi chamado, ele teve um chamado imediato de Cristo no caminho de Damasco. Alguns dizem que é possível receber o dom do apostolado nos nossos dias. Mas a pergunta é, Paulo não teve 2 critérios, teve só um critério. Então é possível, desde que Cristo apareça para alguém, geralmente nos Estados Unidos, e chame essa pessoa para exercer o ofício de apóstolo. Mas é interessante que há um critério anexado, que é o testemunho dado aos 12. E os 12 não estão aqui mais para receber desse testemunho. Então, não existem apóstolos nos nossos dias. Biblicamente, isso é impossível. Não há possibilidade de termos apóstolos hoje. Pedro continua: eu sou testemunha e coparticipante. É interessante, Pedro ele se diz um presbítero,
E ele se encaixa agora no ofício ordinário de Deus para a igreja. Porque o ofício do apóstolo é um ofício extraordinário. E os próprios apóstolos, através da ação do Espírito Santo, designaram alguns para um ofício ordinário. Quais são esses ofícios? Pastores, presbíteros e diáconos. É o que Paulo faz. É o que nós percebemos na igreja de Atos. Os 12 ordenam esses ofícios. Pastores, presbíteros e diáconos. E Pedro diz, eu sou um presbítero como vocês. Eu me encaixo nesse mesmo ofício, nessa mesma responsabilidade. E eu sou testemunha. E o verbo testemunhar aqui, ele tem 2 sentidos muito interessantes. O primeiro é o testemunha ocular. Pedro foi testemunha do sofrimento de Jesus. Pedro, ele viu o supremo pastor sendo morto, sendo preso, acorrentado, crucificado e ressuscitando ao 3º dia. Pedro viu, e o fato de ser testemunha ocular, em sua memória, profundamente conduz Pedro a testemunhar. E também testemunhando no segundo sentido de que é proclamar aquilo que se viu, proclamar aquilo que se conhece. Testemunhar aqui tem esses 2 sentidos: ver e proclamar. Ter visto, mas também proclamar aquilo que viu. E ele continua dizendo que através dele, ele se torna não só um testemunha, mas coparticipante. Através da conversão, Pedro nos mostra que nós somos unidos a Jesus. E tornamos-nos coparticipantes com Cristo, no seu sofrimento, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. A igreja se torna coparticipante. Eu sou coparticipante, diz Pedro. E ele continua, verso 2, parte A do texto. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós. 2 coisas nós entendemos aqui desta ordem. Primeiro, que há uma ordem, pastoreai, é um imperativo. Conduzam. O verbo aqui usado para pastorear é o verbo episcopos, que dá origem à nossa palavra que nós conhecemos como bispos. Pastoreai o rebanho. A ideia significa que é você observar alguma coisa com cuidado. Pastorear é isso. É você estar de olho. Precisa de algo. Está faltando água. Está faltando comida. A ideia do pastorear é isso. É você olhar e perceber se há necessidades. E você então prover essas necessidades. Essa é a ideia que Pedro usa. Pastorear então. Não é a ideia de olhar para ver se tem defeito. Não, é de olhar para ver se há o que precisa ser feito. Está faltando alimento. Eu preciso então providenciar alimento. A ideia do pastorear é esta. Há algum perigo próximo? Eu preciso alertar desse perigo. Isso é pastorear aqui que Pedro nos ensina. A segunda coisa é que o rebanho também é de Deus. Ele diz, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. O rebanho não é do pastor, não é do presbítero, não é da denominação, o rebanho é de Deus. As ovelhas não pertencem aos pastores, elas pertencem a Deus. Com toda certeza, quando Pedro escreveu esse versículo, na sua mente estava aquele seu momento de restauração, onde ele ouve do próprio Jesus. Pela 3ª vez Jesus diz, João 21:17, e lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito, pela 3ª vez, tu me amas? Respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacentai, pastoreai, alimente as minhas ovelhas. E é a ordem que Pedro repassa aos presbíteros, aos líderes, aos pastores da igreja. A parte B até o verso 3 é muito interessante. Ele continua, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer.
nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelo do rebanho. A partir da parte B do verso de número 2, Pedro então mostra como é esse pastoreio. Como esse pastoreio precisa acontecer. Como esse pastoreio vai proceder então no meio dessa comunidade, no meio desta igreja. E ele utiliza aqui uma forma de comparação, onde ele pega uma lista negativa e compara com uma lista positiva. Perceba o que ele diz. Primeiro, não por constrangimento. Vamos entender o que quer dizer isso. A ideia aqui traz um duplo significado também, esse constrangimento. O termo ele pode significar duas coisas. A primeira é a de compulsão. Sim, compulsão. É uma pessoa que não consegue se controlar e repetidamente precisa estar dominando alguma coisa, controlando alguma coisa, exercendo domínio sobre alguém. Ela tem essa compulsão por domínio, por poder, por liderança, e ela não consegue ficar sem isso. Aqui, não por constrangimento. O verbo no grego tem duas traduções, e a primeira é compulsão. Não tenham compulsão por domínio. O segundo significado é o de estar ali por uma exigência. Alguém mandou, então eu vim. Eu estou aqui porque mandaram. Estou aqui porque alguém quis. E Pedro diz, não é isso. Não é isso que deve mover o pastoreio de vocês. Não é compulsão. E nem porque você foi constrangido, pressionado a exercer isso. Mas, venha positivo, espontaneamente. Espontaneamente. O termo aqui é o mesmo que Paulo usa lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. 2 Coríntios 9, 7, Paulo está falando sobre ofertas. E Paulo usa, ou Pedro usa, dependendo aqui de quem escreveu primeiro, o mesmo termo, a mesma ideia. Paulo diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Pedro diz que o pastoreio segue a mesma regra. A mesma regra. O pastoreio é espontâneo, é deliberado, é feito com alegria. Assim é o pastoreio. E ele continua dizendo, é assim que Deus quer. O líder que Deus quer é esse. Ele não é compulsivo na sua liderança. Ele não está ali porque foi pressionado. Ele está ali de forma espontânea, deliberada, gentil, alegre. É assim que ele coordena, lidera, pastoreia, conduz. E ele continua, não por sorte da ganância. O apóstolo Paulo diz algo muito parecido também. Ele vai escrever a Timóteo e a Tito que o presbítero não deve ser um homem que cobiça o dinheiro. São orientações dadas a Timóteo e orientações dadas a Tito, ou seja, o pastor, o presbítero, os líderes da igreja não podem ser movidos pela sua cobiça ao dinheiro. Em contrapartida, queridos, a Bíblia ela é muito clara ao falar do sustento merecido do trabalhador. A Bíblia é clara, dizendo que o trabalhador ele merece o seu pagamento, todo trabalhador. E ela inclui, a palavra de Deus também inclui, que aqueles que trabalham na obra de Deus também são merecedores, também do seu pagamento. Então entenda uma coisa, há uma orientação de que o pastor, o presbítero, o líder da igreja não deve ser movido por cobiça, mas ao mesmo tempo eles são dignos de receberem o salário pelo seu trabalho. Há dignidade, mas a cobiça precisa ser exterminada de seus corações. O que esse texto, então, nos mostra? Os presbíteros devem lançar fora todo o desejo de enriquecimento.
Caso cedam à tentação do enriquecimento, o que a palavra nos mostra, o que Pedro nos mostra, terão cometido o pecado da ganância. E Colossenses, capítulo 3, verso 5, vai dizer que essa ganância recebe um outro nome, que é chamado de idolatria. Ganância é idolatria, segundo o apóstolo Paulo. Então o líder não pode ser movido por ela. Ele não pode ser conduzido, é proibido ele ser movido por esse desejo sórdido. Não é errado o líder, o presbítero, o pastor ter o desejo de ter uma remuneração justa, não é errado, mas é errado ele ser movido por essa cobiça. E Paulo diz, olha, vocês não podem Pedro diz, vocês não podem liderar por sorte da ganância. Isso é errado. Isso é errado. Vocês não podem fazer isso de forma a ter lucro, de forma a obter vergonhosamente vantagem sobre as pessoas, sobre o rebanho confiado a vocês. Mas, a positiva, façam isso de boa vontade. A ideia aqui é que não é esperar algo que gere nele a vontade, mas a ideia é de demonstrar, de ter interesse em fazer algo pela obra de Deus. Tenha de fato interesse no seu coração pela obra. Seja movido por esse interesse, não por ganância, não por vantagem, não por lucro. E ele continua, não como dominadores dos que foram confiados. O que nos mostra o texto? Há alguém que confiou, há ao que foi confiado, e há alguém a quem foi confiado. Bagunçou a cabeça? Vamos tentar explicar. Houve uma pessoa que confiou algo a outra pessoa. Existe o algo que foi confiado. E há uma outra pessoa que obteve confiança. E esse algo foi dado e entregue a ela. Ficou mais claro agora? Há alguém que confiou. Há um algo que foi confiado. E há alguém a quem foi confiado essa responsabilidade. Cristo é o supremo pastor. Pedro usa essa nomenclatura. Ele é o supremo pastor a ser mencionado. É aquele que se manifestará, é o dono do rebanho, é o dono da igreja. Mas enquanto vem esse dia da sua manifestação, o supremo pastor, ele confiou o seu rebanho aos cuidados de outros pastores. Ele confiou o seu rebanho. Ele deu o seu rebanho em confiança. O termo aqui que o texto usa, kleros, no grego, tem a ideia de lote. É como se eu tivesse uma terra, e eu dividisse essa terra em lotes, e eu confiasse um dos lotes a você, para cuidar desse lote que é meu. E você vai plantar ali. Você vai fazer com que a terra ali seja fértil, produza, mas ela é minha. Mas você cuidará até o momento que eu volte, e espere ver aquele lote bem cuidado, dando fruto, conservado. Essa é a ideia do termo. Jesus é o supremo pastor. E ele tem um grande rebanho, a sua igreja. E ele então pegou partes, fragmentos da sua igreja e confiou ela a pastores, a líderes, a presbíteros. Mas apesar de Jesus delegar a autoridade aos pastores, presbíteros, líderes, diáconos, nenhum desses pode abusar do poder que recebeu. Nenhum desses. Você não pode fazer do meu lote o que você bem entender. Não, não pode. Você não pode fazer do rebanho de Jesus o que você bem entender. Você não pode. Você não tem, apesar da autoridade, você não pode usar dessa autoridade, abusar dessa autoridade. O abuso de poder, o autoritarismo são totalmente condenados pela palavra de Deus. Totalmente. Então ele diz, não façam isso como dominadores, mas tornando-se modelo.
Os líderes da igreja devem ser exemplo para o rebanho. Paulo instrui Timóteo a isso. Timóteo, torne você mesmo exemplo na palavra, na vida, no amor, na fé e na pureza aos fiéis. Os presbíteros, líderes, pastores devem conduzir o povo a imitar a Cristo, através do exemplo deles mesmos. E por fim, o nosso texto acaba, verso 4, com uma grande promessa do descanso por todo o trabalho feito. O Supremo Pastor se manifesta. A coroa da glória inacessível será então dada, conduzida. É a promessa que precisa estar sempre diante dos olhos da liderança, desses que foram chamados, e a eles foi confiado a igreja de Jesus. Queridos, é um texto breve, mas que traz para nós aplicações profundas. O líder que Deus quer vai muito além de um líder cheio de qualidades. Muito além. Vai além de um líder que é gestor. Vai muito além de um líder motivador. Muito além. Queridos, entendam algo importante. Por mais que qualidades de liderança, gerenciamento, gestão, são pontos importantes. Eu não estou dizendo que não são, são pontos importantes. Não são as qualidades que Deus espera de seus líderes. Não são. Por mais que elas sejam importantes. Aliás, quando uma liderança eclesiástica foca todo o seu trabalho nestas estratégias, gestão, visão, motivação, quando o líder eclesiástico, o pastor, o presbítero, o líder, ele foca todo o seu trabalho nessa estratégia, ele entra num ciclo, usando a música do Rei Leão, ciclo sem fim. Sem fim, que não acaba. Porque uma hora, as estratégias passam. Uma hora a estratégia passa. E ele vai precisar correr atrás de novas estratégias. De novas práticas. Tudo isso passa. A igreja, anos atrás, focou em grandes cruzadas. Lembra da época do Billy Graham e tal? O foco era esse, eram as grandes cruzadas evangelísticas. Aqui tinha algo parecido, né? Rolando em Chamas, alguns anos atrás. Vamos juntar um monte de gente, e vamos juntar um monte de igreja, vamos cantar música e proclamar. Tinha uma época que o foco da igreja era esse. Mas passou esse momento. Depois veio o foco da igreja em células. Começou a surgir igreja em célula, tudo quanto é canto. Igreja em célula não sei o quê, igreja em célula não sei o quê. Foi o foco. Vocês precisam aprender a visão celular, porque ela que é boa. Era o que a gente ouvia por aí. Eu já peguei um pouco dessa parte. A primeira eu não fiz tanto, só ouvi falar da história. Mas a ideia da visão celular, rapaz, isso estourou. G12, aquela bagunça, mas passou. Passou. Depois veio a época da igreja evento. Evento de não sei o quê, evento para não sei quanto, culto para não sei quem. Passou. Estratégias passam. Estratégias passam. E uma hora, novas estratégias vão surgir. Não estou dizendo aqui que estratégias são ruins, queridos. Não entendam isso. Mas o nosso trabalho, como igreja, não pode ter como foco estratégias. Não pode ter como foco. E o pastor, a liderança, ela fica maluca. O que a gente vai fazer agora? O que eu preciso fazer para poder manter? Quais são as novas tendências para a minha igreja? Como é que eu vou manter o público? Né? Eles chamam nem de ovelha, de rebanho, é público. Como que eu vou manter o meu público ali ativo? O que eu preciso fazer? Os pastores ficam malucos. Porque precisam pensar todo dia novas estratégias. Novas estratégias, novas estratégias. Porém, a triste realidade de Napoleão Bonaparte, uma hora bate na porta. E vem o fracasso. Porque, queridos, porque não importa o quão boas sejam as nossas estratégias humanas
falham. Principalmente quando nós estamos falando de um público, de um povo que não é desse mundo, que não é dessa terra, que não pertence a esse reino. Então nós não podemos adequar esse povo a estratégias desse reino, a estratégias desse mundo e dessa terra. Nós não podemos adequar. Por mais que elas sejam boas, por mais que a gente precise estudar, mas a gente não pode entender que elas são a salvação. Nós não podemos entender. É a triste realidade de Napoleão. As estratégias uma hora fracassam. Se a igreja é de Deus, o líder que Deus quer é o líder que segue as ações e estratégias de Deus. Se a igreja é de Deus. E quais são essas direções? Eu gostaria de encerrar trazendo aqui 4 aplicações rápidas. A primeira dessas direções é o discurso. É a primeira estratégia de Deus, o discurso. Pedro nos mostra no verso 1 a suma importância do testemunho. O testemunho, ele é muito importante. Meus irmãos, se um dia você estiver em uma igreja, ou se você que nos ouve, ou talvez nos visita nesse momento, você estiver numa igreja onde ali, sentado, você ouve muito mais sobre a visão da igreja, sobre estratégias, sobre entretenimento, sobre motivações, do que o evangelho, a melhor coisa é fugir. Uma hora dá errado. Uma hora dá errado. Deus é monotemático. Só existe um tema, um discurso para a igreja de Deus. E o assunto de Deus é o evangelho. E nada além do evangelho. O evangelho é o único capaz de falar conosco. O evangelho é o único capaz de trazer salvação, trazer perdão, trazer arrependimento e também verdades referentes a todos os dilemas que nós enfrentamos. O evangelho é o único capaz. Não existe nada além dele. Nada além. O líder que Deus quer, ele tem só um discurso. E o discurso é o evangelho de Jesus. E nada além do evangelho de Jesus. Na sua casa, queridos, se você enfrenta crises conjugais, financeiras, relacionais, antes de se atentar para inúmeras estratégias, passe a testemunhar o evangelho dentro da sua casa. Passe a proclamar o evangelho dentro da sua casa. Essas estratégias, diretrizes, elas funcionam para a igreja e para as extensões da igreja. O seu lar é uma extensão. E se é, faça-o ser, proclamando o evangelho lá. Anunciando o evangelho ali. Esta é a estratégia de Deus. É a dele. Segunda coisa, além do discurso, é a forma. Esse rebanho confiado por Deus precisa ser cuidado. E a forma estipulada por Deus para o cuidado é o pastoreio e não outra forma. Não é a gestão. Não é a administração, é pastoreio. É isso que Deus diz na sua palavra. Não há uma outra forma. Não há outra maneira. Irmãos, eu creio que aqui cabe também um entendimento amplo para nós. E que abrange toda a igreja a compreender o que é pastoreio. Um entendimento muito importante para nós hoje. Eu falo isso também ao meu coração. O pastor precisa, o conselho precisa e a igreja precisa compreender o que é pastoreio. O que é apacentar, cuidar, alimentar. Como pastor, eventualmente passamos pela famosa transição. E cada absurdo já foi feito e falado, queridos. Pastores que querem ser, ou igrejas que querem pastores,
que são administradores, psicólogos, teólogos, professores, líderes comunitários. E onde fica o pastorear? Sendo que esta é a forma estipulada por Deus. Aonde está o pastorear? São tantas questões secundárias que não sobra tempo para a questão primária. Tantas questões. O texto é claro. Pastorear é suprir, providenciar alimento. O maior serviço que um pastor, que um presbítero, que um líder pode prestar a você, meu querido, o maior serviço é alimentá-lo, não com a opinião dele, mas com a palavra de Deus. É o maior serviço que um pastor, um presbítero e um líder pode fazer pela sua vida. É alimentar você com a palavra de Deus, não com a opinião do seu coração, não com ela. E assim também é na sua vida, assim também é na sua família. Precisa de pastoreio. E aqui vai uma mensagem especial para nós homens, que estamos aqui presentes. Meu querido irmão, o PH aqui presente, eu falo também ao meu coração, me incluo junto a vocês. Não negligencie o pastoreio da sua casa. Não abra mão dele, de forma nenhuma. Seja o pastor da sua família. Seja o pastor dos seus filhos. Seja o pastor da sua esposa. Eu falo a nós, homens, uma advertência, primeiramente a mim, a todos nós aqui presentes. É a forma dada por Deus para a condução do seu povo. Pastoreio. O que passa disso é estratégia. E só estratégia. Terceira coisa, o coração. O coração também está dentro dessas estratégias dadas por Deus. Esta forma, ela tem um coração, e este coração precisa estar alinhado com as diretrizes do Eterno, e não com as nossas diretrizes. O coração precisa agir por alegria e não constrangimento. É o que Pedro ensina. Lembre que constrangimento tem dois significados, hein? Compulsão, ou então talvez você está ali porque alguém mandou. Não seja compulsivo em querer tomar as rédeas de tudo. Não seja. Não seja compulsivo por cargos, por liderança, por estar à frente. Não seja compulsivo por isso. Não esteja lá porque alguém mandou você estar lá. O coração do líder é alegre, deliberado, generoso e espontâneo. É o que nos mostra a palavra. Tenha no seu coração também boa vontade e não ganância. O trabalho na obra de Deus é pela palavra reconhecido como digno de retribuição, mas não pode ser isso que move você. O líder não faz porque ele é pago, o líder não faz porque ele é reconhecido, o líder não faz porque ele é retribuído. Não, ele não faz, ele faz porque ele ama fazer. Ele faz porque ele quer fazer. Há nele um interesse de fazer algo pela obra do Senhor. E tenha no seu coração também o entendimento que a forma é feita com exemplo e não domínio. O líder vai à frente, ele não vai no final da fila empurrando os outros. Ele faz por exemplo. É assim que se lidera o rebanho do Senhor Jesus. Cristo e Ele mesmo é quem é o grande exemplo para todos nós. Vimos isso semana passada e agora nós, espelhando em Jesus Cristo, precisamos também ser exemplo. Como está o seu coração? Ele está alinhado com essas diretrizes? Boa vontade, exemplo, alegria. Mantenha tudo isso firme nele. E por fim, queridos,
a grande expectativa. O coração precisa ter as expectativas corretas. Ele precisa ter. O trabalho do presbítero, do líder, do pastor, ele é um trabalho desgastante, fisicamente, emocionalmente. Ele é intenso. E por vezes é uma intensidade emocional gigantesca. Os líderes, pastor, eu no caso, os presbíteros aqui presentes podem confirmar isso, os diáconos aqui presentes. Por vezes é desgastante. Compadecer, corrigir, repreender, ensinar, disciplinar, advertir as ovelhas é algo que precisa ser feito constantemente. E por vezes parece ser até uma tarefa ingrata, não é, Toninho? Por vezes parece. Mas parece quando a nossa expectativa ela está no lugar errado. Quando a nossa esperança ela está no lugar errado. Quando nós nos esquecemos que a recompensa, e que há uma recompensa especial prometida para a igreja de Jesus. Há uma recompensa especial prometida para aqueles que se mantêm fiéis. Então, queridos, mantenha a sua expectativa na coroa que será dada por Jesus. Não espere nada além disso. Nada além disso. O líder que Deus quer é um líder que tem um único discurso, o Evangelho. O líder que Deus quer é um líder que tem uma única forma de cuidar, pastoreio. O líder que Deus quer é um líder que tem o coração no lugar certo, alinhado com Deus. O líder que Deus quer é um líder que tem uma única expectativa. Uma única expectativa. Uma única satisfação. Jesus Cristo. Esse é o líder que Deus quer. Esse é o pai que Deus quer. Essa é a mãe que Deus quer. Esse é o crente que Deus quer. É o presbítero que Deus quer. São os diáconos que Deus quer. São esses. Discurso, forma, coração e expectativa. Não esqueça isso, queridos, em nome de Jesus. Aplique essas verdades na sua vida, no seu lar, na sua casa. Que venhamos aplicar essas verdades na nossa igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar nesse momento. E que enquanto nós cantamos, nós vamos cantar a música tema da nossa igreja, do nosso ano. Entendendo que nós temos um objetivo, que é servir e amar a igreja do Senhor. Glorificar a Deus. E que venhamos fazer isso, movidos pelas diretrizes corretas, dadas pelo nosso Deus. Em nome de Jesus. Vamos cantar a Ele, nesse momento.